Perfeito. Então, como eu disse, a gente vai abordar dois assuntos na aula de hoje. O primeiro vai ser derivadas parciais de segunda ordem. Na semana passada a gente estudou já derivadas parciais de primeira ordem, né? É a derivada primeira. Fx, Fy são as derivadas de primeira ordem, tá? Perfeito. Então a gente fez bastante exemplo, exercícios, fizeram a tarefa aí, o trabalho. Então, craques. Então, a derivada parcial de segunda ordem, a gente já viu também lá no CGA, tá certo? Então, não tem muita novidade. O que é a derivada de segunda ordem? É a derivada da derivada. Simples assim. Você pega a função, deriva uma vez, o resultado que deu, que é uma nova função, deriva de novo. Fechou? Fechou no CGA, né? No CGA é exatamente isso. Aqui a gente tem um leque. Ele abre um pouquinho, mas a ideia continua sendo a mesma, tá? Então, é de segunda ordem, é basicamente derivada da derivada. Entre aspas, né? Uma coisa mais informal, assim. Mas a ideia é a derivada da derivada. Ocorre o seguinte. No CFVV, nas funções de duas ou mais variáveis, vamos focar nas de duas variáveis, a gente viu que eu posso derivar a função em relação a x ou em relação a y, né? Depende de duas variáveis, sejam elas as variáveis x e y. Então, eu posso ter... Vamos aqui colocar assim, ó, só para você entender aqui que é a derivada completa. Né? Então, tem a função original, tá? Presta bem atenção, isso aqui é a função original, tá? Aí você pode derivar ela em relação a x, vai ficar fx. Subíndice x, tá? Isso aqui não quer dizer que a função só depende de x, não. Ela continua dependendo de x e y. É uma notação simplificada, tá? A notação completa seria a derivada da função em relação à variável x. Tá? Derivou uma vez. Você poderia derivar em relação a outra variável e obter o fy. A derivada da função f em relação à variável y. É isso que está dizendo essa notação nossa. Ou, se preferir, é o operador derivado. Deriva a função em relação à variável y. Tá? Então, a gente tem aqui, deixa eu até ver se eu mexo um pouquinho. Descer aqui mais uma linha, assim. Essa galera aqui são as derivadas parciais de primeira ordem. Tá? Primeira ordem. Tá? Ocorre que, então, se eu posso derivar novamente, eu posso pegar essa função que eu obtive, fx, e derivar em relação a x. Então, eu já tinha o fx. Se eu derivar em relação a x de novo, eu coloco mais um x aqui, para dizer, ó, eu derivei em relação a x. Eu fiz a derivada em relação a x. E obtenho a derivada segunda da função duas vezes em relação a x. Mas não, eu poderia, ao contrário, pegar essa função fx e derivar ela em relação a y. Então, ia ter a fx, a derivada primeira em relação a x, o resultado eu derivo em relação a y. E o mesmo para baixo aqui. Então, eu poderia pegar a derivada em relação à função, em relação à variável y. Né? Então, tenho ela em relação à variável y, derivei em relação à variável x. E, por fim, eu poderia ter a derivada da função em relação a y, derivar em relação a y novamente. Tá? Então, aqui eu derivei em relação a y, derivei em relação a x e derivei em relação a y. E veja aí, obtive 4 novas funções. Essas que eu estou destacando aqui em laranja, essas são as derivadas parciais de segunda ordem de uma função de duas variáveis. Tá? Posso derivar duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, e tem as derivadas mistas, que a gente chama, que são essas intermediárias aí, justamente que você derivou numa variável e depois, na primeira ordem, e depois inverteu, na segunda ordem, derivou em relação a outra variável. Tá? Não tem muito segredo, não. É isso. É isso. Então, deixa eu escrever aqui só.
derivadas parciais de segunda ordem. Bom, então, segunda ordem, laranja. Primeira ordem, amarelo. Simples assim. A anotação que eu uso mais é essa que eu destaquei em amarelo e em laranja, tá? Eu coloquei os operadores aí, porque na semana passada eu mostrei a anotação para vocês, tá? Uma observação que eu queria fazer antes de usar a outra anotação, né? Para mostrar as derivadas parciais de segunda ordem. Observação, tá? São duas. Mas a primeira e mais importante, que eu já notei ao longo dos anos, é o seguinte. A derivada parcial da função em relação a x e depois em relação a y, ou seja, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y, não tem nada a ver, é diferente da função, tá? Você tem a função que depende de x e y, e aí você tem a derivada parcial de segunda ordem. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Presta bem atenção na anotação aí. Tá? Não se engane com isso aqui. No lado esquerdo, a gente tem uma derivada parcial da função, uma derivada parcial de segunda ordem. E no lado direito, a gente tem a função original mesmo, tá? Então, a primeira observação é essa. Utilizando a anotação aí, uma anotação clássica também do cálculo, muito utilizada na física, né? Eu vou reescrever aqui, então. Ou ainda, tá? Então, eu vou reescrever esses caras aqui na anotação de derivadas parciais aqui. Então, a derivada segunda da função em relação a x. Então, derivada segunda da função em relação a x e depois a y, tá? A derivada segunda da função em relação a y depois a x, e por fim a derivada segunda da função em relação a y. São equivalentes, tá? Então, se você quisesse traçar as equivalências, aqui esse cara é equivalente a esse, quem mais? Esse aqui é equivalente a esse, e assim por diante, tá? Esse aqui é equivalente a esse, essa notação. E por fim, a gente teria F2Y em relação a outro. Bom, então é só uma questão de notação. Pode ser que alguns livros, alguns exercícios, ou em alguns momentos a gente use a notação aqui de baixo, essa, mas a que eu vou usar mais é essa aí, simplificada, tá? Então, existe uma correlação. Tá joia? E por fim, a última observação que a gente tem que fazer é a seguinte, tá? Vou fazer uma segunda observação aqui. A gente meio que ganha, né? Você vê que tem 4 aqui, derivadas parciais de segunda ordem, né? 4 derivadas parciais de segunda ordem. Então, o exercício fala, calcule todas as derivadas parciais de segunda ordem, você vai lá e calcula as 4. Uma observação que é interessante para saber, inclusive, se você está fazendo a coisa certa, é que, então aqui seria uma observação número 2, né? Se a função é contínua, tá? Então a gente sempre observa o seguinte: as derivadas mistas são iguais. Aqui a gente dá uma igualdade. A derivada em relação a x depois a y é a mesma coisa que derivar em relação a y depois a x. Se a função ela é contínua, que é a maioria dos casos, tá? Com os quais a gente trabalha, né? Não apresentam descontinuidades em geral, em nenhum ponto específico. Então a gente vai observar sempre isso, que essas derivadas aqui do meio,
acabam resultando na mesma função, ambas. Tá bom? Então é isso. Então, na prática mesmo, você vai acabar calculando 3 derivadas parciais de segunda ordem, né? Porque as intermediárias aqui, em geral, as funções que a gente trabalha novamente são funções contínuas, né? Trigonométricas, polinomiais, etc. Então, em geral, você vai perceber que esses dois valores centrais, essas duas derivadas de segunda ordem, vão coincidir. Tá? Então é isso. Até aqui, jovens, deixa eu ver se a enquete está funcionando. Beleza, entrou. Tá tudo bem? Vocês estão me acompanhando no desenvolvimento aqui? É simples, não tem muito segredo não, tá certo? Tem tudo para ser bem rápido, na verdade. E é uma consequência. Então, você aprendeu a derivar semana passada, pegou a ideia que vou derivar em relação a x, então o y é como se fosse um número, uma constante, deriva só no x. Vou derivar em relação a y, então o x ele se comporta como uma constante, derivo só no y, esqueço o x, deixo ele como se fosse um número. Aqui mantém exatamente o mesmo procedimento. Você derivou uma vez, pega o resultado, deriva de novo. Se é em relação a x, então é só o x que eu olho. O y vai estar atuando ali como uma constante naquela hora da derivada, né? Tá bom? Então, vou encerrar a enquete aqui. Acho que estão todos me acompanhando, né? Compartilhar com vocês os resultados. Deu 100%. Tá bom. Não é 100% de quem está na sala, mas 100% de quem respondeu, né? Bom, então, fechou aqui. Chat, bate-papo. Seuna, professor, em algum momento vai ter correção dos exercícios para sabermos se estão fazendo tudo certo ou errado? Se você se refere, Seuna, aos exercícios de tarefa, não, eu não vou corrigir os exercícios de tarefa em aula, tá? Eu corrijo eles depois, aí quando eu vou baixando aos poucos e corrigindo. Mas os exercícios de tarefa, eles são muito semelhantes aos exemplos e exercícios que a gente faz em sala, aqui das listinhas de sala, tá? Então, em tese, se você está acompanhando e fazendo belezinha as atividades, exercícios, exemplos das aulas, as tarefas, não é para ter grandes problemas, tudo bem? E o último comentário, por nada, Seuna, em relação ao Murilo, ficou com dúvida com relação à questão da contínua, né? Como é que eu vou saber se a função é contínua? Uma função que não é contínua, em geral, ela é definida por partes, tá? Ela apresenta descontinuidades graficamente, tá? Só para rapidinho aqui, tá? Imagina um gráfico assim. Uma função de uma variável só, tá? Poderia ser de duas, mas fica mais fácil de ver com uma função que vai até aqui assim, depois daqui ela faz outra coisa. Então, ela apresenta uma descontinuidade assim, ela é quebrada, então ela é definida, sei lá, se aqui é o ponto x igual a 3, então você tem f de x igual a, sei lá, alguma expressão aqui se x for menor ou igual a 3, ou outra expressão, se, entendeu? Ela é quebrada. É um caso clássico de função que não é contínua. Não são as funções que a gente tem trabalhado, tá? As que apresentam descontinuidade no nosso caso seriam, em casos limites, tá? Funções com denominador, né? Mas ainda assim é uma descontinuidade no limite, né? Quando ele tende a algum valor, tipo zero, ou algum valor que vai zerar o denominador. Mas ainda assim, isso não impede que você calcule a derivada. A função é contínua, tá? Ela não perde essa característica de continuidade. Ela só vai tendendo a infinito. Isso não, então, pode. Em geral, não precisa se preocupar, tá? Aqui nas nossas discussões, tá? Aí o Antônio perguntou, a função tangente é contínua? Não. A gente tem uma descontinuidade onde? No 90 graus, no π sobre 2. Não é contínua naquele ponto, né? Porque ela estoura, né? Ela estoura. Ela tende, quer dizer, é igual 1 sobre x, né? Ela é contínua? Ela, em tese, é contínua, assim, uma tangente. Só que ela tende ao infinito ali quando o x está tendendo a zero. Mas a gente diz que ela é descontínua num ponto. Você pode remover a descontinuidade, né? No caso da 1 sobre x, no caso da tangente, você consegue traçar o gráfico sem nenhum problema. Tá bom? Isso, e aí o Guilherme diz que a pergunta aqui, o Pedro, essa derivada de segunda ordem é tipo o significado, né? O significado da derivada de segunda ordem é a variação segunda da função. Tipo em física, quando vocês têm a posição da função posição e perde a aceleração. Então, você deriva uma vez, a
acha a velocidade, deriva a velocidade e acha a aceleração. Exatamente isso, o Guilherme. Tá? Inclusive, não é um problema, eu vou mostrar um casinho para vocês aí, ainda hoje. Não de segunda ordem, mas que cai bem aí. Tá? Mas a ideia é essa. Tudo bem, então, Antônio, Guilherme, Seuna, Murilo, acho que foram vocês que escreveram aqui para mim. Estou respondendo e todo mundo aproveita para ouvir. Tá? Então, maravilha, jovens. Então, aqui o que a gente tem hoje? A clássica listinha de exercícios, né? Então, estamos na lista 4 aqui. Veja aí, aqui a gente tem 2 assuntos, tá? Derivadas parciais de segunda ordem e regra da cadeia. Então, nesse primeiro horário aqui, eu quero fazer com vocês as derivadas parciais de segunda ordem para a gente testar, exercitar e tal. Então, vou começar aqui, ó, pelo exercício 3, que ele já pede as 4. No primeiro exercício, ele pede só uma. Opa! Então, vamos para fazer exercício que aí vocês acompanham comigo, fazem junto comigo. Né? Não precisa esperar eu fazer, você pode ir fazendo aí, já, agora. Tá? Então, você tem uma função de 2 variáveis, f de x, y igual a x, que multiplica seno de y. Então, a gente vai... Ele pede para você determinar as 4 derivadas parciais de segunda ordem. Você não consegue chegar na derivada parcial de segunda ordem sem ter passado pela de primeira antes. Tá? No caso aqui, pelas de primeira. Então, a primeira coisa que tem que fazer é calcular as derivadas parciais de primeira ordem, né? Primeira ordem. Fx e Fy, a derivada em relação a x, derivada em relação a y, e depois a gente deriva elas. Então, vamos fazer a primeira aqui. Derivada em relação a x, olha essa função aqui. Você vai derivar no x, tá? O y fica uma constante. Então, tá claro para vocês que eu derivo o x vai ficar 1 que multiplica seno de y. Tranquilo, né? E a derivada em relação a y, fy, vai ficar o quê? O x é uma constante, como se fosse 3, sei lá, 8, qualquer número que multiplica seno de y. Qual que é a derivada do seno? De alguma coisa. Seno de y. É cosseno de y. Então, esse número que multiplica cosseno de y. E aí, sim. Então, você tem o primeiro ponto, né? Determina as derivadas de primeira ordem. E o segundo ponto, que é determina as derivadas de segunda ordem. Qual a ideia? Então, você pode fazer na ordem que você quiser, não tem problema. Eu vou fazer mais ou menos organizado para fixando, né? A gente vai fixando. Fxx, o que é? Então, você vai pegar o fx, tá aqui, e derivar ele novamente em relação a x. Qual que é a derivada dessa função aqui em relação a x, moçada? Chat. Bate-papo. É igual a quanto? Deriva seno de y em relação a x. Não depende de x. É zero. Muito bem. É zero. Ah, mas pode ser zero? Pode, não tem problema nenhum. Qual o problema? A gente tá falando aqui no caso que nem o Guilherme lembrou a gente aí, uma aceleração nula. Não tem problema nenhum. Uma variação segunda da função que é nula. Não tem problema algum. Beleza, então vamos prosseguir. E fxy. Bom, quanto é que vale aí? Pega a função fx e deriva em relação a y. Deriva esse cara em relação a y. Joia, Seona. Muito bem. Derivada de seno de y é cosseno de y. Né? Então, cosseno y. Fizemos as que começava com x, agora a gente faz as que começam com y. Fyx. Então, você vai pegar a fy e derivar em relação a x. Deriva esse cara aqui em relação a x. Então, tudo que tem y funciona como uma constante, né? No fim das contas, eu nem coloquei aqui o argumento, né? Cosseno de y. Então, derivando em relação a x, esse cara aqui,
Derivada de x é 1, cosseno de y, é o que resta. E por último, fy, então você vai pegar a função fy e derivar em relação a y. O x aqui funciona como uma constante. Derivada de cosseno é menos seno. Menos seno de y nesse caso. Vou mandar o menos aqui para frente. Ó. Menos x seno y. Ficou meio apertadinho, mas acho que tá. Tá aí. Menos x cosseno y. Menos x seno y. Pegaram a ideia aí? Me acompanharam? Alessandro, Lucas, Seuna, Leandro, o pessoal que estava participando aqui comigo. Esse último cara aqui, vocês acompanharam? O que eu fiz? Peguei isso aqui e derivei em relação a y. Bom, derivada do cosseno de y é menos seno de y. E essa constante fora que multiplica aí, que é o x. Tá? Função contínua. Tá aí, é um exemplo de função contínua. Por quê? As derivadas cruzadas ó, dão o mesmo valor. fxy vale cosseno de y e o fyx vale cosseno de y também. Tá bom? Não seria só menos seno de y coisa nenhuma. Olha aqui, ó. Quando a gente vai fazer a derivada desse cara aqui em relação a y novamente, vou fazer aqui ó, com vocês, tá? Aqui embaixo de novo. O x é uma constante, tá bom? Você está derivando em relação a y. Se você quiser complicar um pouquinho mais a coisa, você pode pensar, a regra do produto e tal. Pode ser, pode pensar pela regra do produto. É que como as variáveis estão tão separadinhas aqui, ó, elas não estão multiplicando assim, explicitamente, né? As variáveis, eu estou multiplicando x por uma trigonométrica. Você poderia até usar a regra do produto, eu acho desnecessário nesse caso. Aqui eu poderia pensar, para facilitar a sua vida, quando eu vou derivar em relação a y, o x ele funciona como uma constante, sei lá, 8. Se eu fosse derivar 8 cosseno de y, qual que é essa derivada de 8 cosseno de y? Estou trocando o x por 8, que é uma constante, tá? Deriva o cosseno, dá menos seno. Então vai ficar menos 8 seno de y. Bom, menos 8 seno de y. Tá bom? Ah, mas eu quero usar a regra do produto. Tal. Não usa a regra do produto. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum. Você fala assim, deriva o x em relação a y. 0 vezes a segunda, né? Derivada da primeira vezes a segunda. Mas mantém a primeira, que é x, e multiplica pela derivada da segunda. A derivada da segunda é menos seno de y. Esse termo aqui vai embora. E embaixo você vai ter menos x seno y, que foi exatamente o que a gente obteve antes. Tá? Só vai gastar um pouco mais de ponta do lápis. Mas na prática é o mesmíssimo resultado. Beleza? Então, aí fica a seu critério fazer a forma como você prefere. Tá bom, né, Murilo? Você fez fez o comentário. Não acontece só pelo fato do y estar só. Ele não está exatamente só, né? Mas ele está bem separado. Ele está numa função própria dele ali, é uma função trigonométrica. E não interage, né? Naquele argumento. Nesse argumento aqui, ele não interage com o x. Então, nesse sentido, ele estaria só. Mas está sendo multiplicada essa função por um polinômio de primeiro grau. Então, você pode pensar em termos de produto. Tá bom? Leandro César pegou aí a ideia, né? E Murilo pôde. Foi aí, meu jovem? Engrenou aí, certinho? Então, vocês podem usar a estratégia que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Tá? Contanto que né, seja coerente aí dentro do contexto do que está sendo pedido. Próximo, vou pegar o exercício 1 aqui, que ele também é de derivada de segunda ordem. Tá? Vou limpar aqui. Seuna, o exercício 2, ele é um exercício de regra da cadeia, tá? Não discuti ainda.
Mas você vai pegar a função z e derivar ela em relação a x e y e depois em relação ao tempo t, tá bom? Mas é isso sim. Só não vou discutir lá agora, eu vou pular por enquanto, por conta que a gente não discutiu o conceito de regra da cadeia. Mas se você já tiver feito isso aí, já tiver estudado, pode derivar. Ô, Murilo, qual que é o problema aqui nessa última derivada? Não entendi. Qual que é o seu problema? Você quer falar pra gente no microfone? Eu abro aqui, eu procuro você aqui. E aí você explica. Eu te explico no microfone. Pode ser? Explica aí pra mim que aí talvez fique mais fácil de eu entender. Eu tava digitando aqui. O que eu não entendi, Pedro, é por que Aham. que nessa derivada de f de x em relação a y, a gente não usou aquele esquema de a gente deriva a primeira vezes e Não, mantém a mas eu... segunda, Aham. mantém a Isso, primeira e deriva a segunda. isso. Tá. Eu fiz direto, e não sei se você prestou atenção, mas eu fiz também separado. Eu fiz por esse método também. Quer dizer, eu não usei, né? Mas eu fiz. Para mostrar que chega no mesmo resultado. Eu fiz, tá? Eu vou repetir aqui, ó. Vamos fazer a regra do Não, produto. a minha dúvida não é em relação a fy, na primeira função, fxy na Ah, derivada de na fx. original. Isso. Na original aqui. Pode, a mesma coisa. A gente aplica o mesmo argumento aqui, ó. Como as funções estão, as variáveis estão bem separadinhas, né? Uma está multiplicando o seno da outra. A gente vai pegar o próximo exemplo. Acho que é esse aqui, né? Aqui, ó. Aqui elas aparecem interagindo bem diretamente, mas de todo modo, o Murilo, aqui é a mesma ideia. Tá? Eu vi que elas estão separadas, eu apliquei direto aqui quando eu vou derivar em relação a y ou em relação a x, tanto faz, ou derivar em relação a x. Tá? Só tem o x aqui, ele está bem separado do y. O y está no outro canto lá como se fosse um número para mim. Tá? Mas você pode aplicar a regra na semana passada teve uma assim, se não me engano, não sei exatamente essa ou bem parecida com essa, que eu fiz pela regra do produto. Então, deriva a primeira em relação a x, dá 1, vezes a segunda. Mantém a primeira, né? E deriva a segunda em relação a x, que é zero. Pode fazer. Isso aqui vai dar zero, vai sobrar seno de y, que é exatamente o que eu coloquei aí. Tá? Ah, Tudo bem? entendi. Você fez mais simplificado. Eu fiz mais direto hoje. Mas vocês podem sempre aplicar. Não, eu estou vendo aí, Pedro, que tem um produto. Mesmo estando separadas as variáveis, pode aplicar. É que vai acabar zerando, né? Você viu aqui Uhum. cadê? Nesse caso aqui, uma variável zero aí meio que igual aqui. Essa outra que eu ia fazer aqui também zera uma. Então não tem grandes vantagens. Mas pode fazer sim. Vai chegar no mesmo resultado. Beleza? Ah, entendi. Obrigado. Por nada. Então, prossigamos aqui, pessoal. No primeiro exercício, ele te dá outra função e diz, né? A derivada segunda em relação a x, tá vendo? Ele quer uma só. Ele quer uma bem específica. Então, o que você precisa fazer? Tem que pegar a função, derivar ela em relação a x e o resultado derivar de novo em relação a x. Aqui, essa função é simples de derivar? É simples, desde que você escreva ela de uma maneira mais apropriada. Então, não estou derivando ainda, vou reescrever a função. Alguém tem alguma sugestão de como a gente reescreve essa função de uma maneira mais apropriada? Quando a gente vê um denominador, a gente fica meio assim, né? Talvez seja melhor reescrever isso aí. Isso. Potência menos 1, né, jovem? Se a gente tem, sei lá, 2 dividido por x ao cubo, vocês já estão cansados de saber que isso aqui é 2 vezes x a menos 3. Então a gente manda o denominador para cima e troca o sinal do expoente. Perfeito. Então é isso que a gente faz aqui, tá? Essa é a tática. Você, quero aplicar a regra do quociente. Pode aplicar. Pode aplicar a regra do quociente também. Mas eu particularmente acho que você vai ter mais trabalho. E depois vai ter que fazer simplificações e tal, mas pode aplicar a regra do quociente. Era uma outra possibilidade. Mas se você reescrever a função como x, que multiplica x menos y, qual é o expoente? Todo o denominador é elevado a menos 1. Tá? Todo o denominador é elevado a menos 1. E agora você deriva. Faz a derivada em relação a x. Então você tem a fx. E deriva. Agora, Murilo e toda a turma aí, agora não tem como escapar. Quero derivar em relação a x. Tem x aqui, que está multiplicando uma outra função que tem x também.
Então não tem como escapar. Regra do produto, uma função, outra função. Ocorre que essa outra função, ela é uma função composta. Né? Então, na hora que for derivar ela, tem que aplicar a regrinha da cadeia. Tá? Mas derivando a primeira é fácil, a derivada de x é 1, em relação a x, claro, vezes a segunda, mais mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda. Agora sim. Então, a derivada da segunda é composta. Tem a parte de fora, eu esqueço o que tem aqui dentro, é alguma coisa elevada a menos 1. Então, aplica a regra do tombo, né? Vai ficar menos 2, perdão, menos 1 passa multiplicando aqui. Todo esse negócio que está aí dentro vai ficar elevado a menos 2, vezes a derivada da função de dentro, em relação a x. Qual que é a derivada de x menos y em relação a x? Vale quanto? Derivada em relação a x. Dá quanto? Dá 1. Dá 1. Derivada de x é 1, menos derivada de y em relação a x é 0. Então dá 1. Tá. Deixa eu ver só o comentário do C1 aqui que passou. Passa o denominador para... Ah, tá bom. É a mesma coisa. Beleza. O comentário que já tinha feito. Tá bom. Achei que era alguma coisa diferente. Então, jovens, agora é só ajeitar aí, né? Vamos deixar ela bonitinha. Vai ficar o quê? Então, fx. A primeira, x menos y elevado a menos 1. E agora vai ficar o quê? Menos x, que multiplica x menos y elevado a menos 2. Joia. Então, tá aí. Tá aí. Tá aí a derivada primeira, ele quer a derivada segunda, tá? Tem que derivar em relação a x de novo. Então, a derivada segunda, pega esse cara todo aí e deriva em relação a x. Em relação a x novamente, ó. Então, vamos olhar esse cara aqui. Derivada dele. Acabamos de fazer, né? Vai ficar menos 1, que multiplica x menos y elevado a menos 2, que multiplica 1. Regra da cadeia. Deriva de fora, deu isso aqui. Vezes a derivada da de dentro, deu isso aqui. Em relação a x, claro, né? X menos y, derivada em relação a x dá 1 menos 0, que é 1. Derivei a primeira. E segue derivando. Tá? Menos. Deixa eu só me arrumar aqui. Aqui novamente você tem uma regra do produto, não é isso? Regra do produto. Então deriva a primeira. Deixa eu ver se eu faço uma corzinha diferente, só para não... Tá. Derivada de x é 1, que multiplica a segunda. X menos y elevado a menos 2. Mais. Mantém a primeira. E multiplica pela derivada da segunda. E lembra que a derivada da segunda é uma regra da cadeia também, né? Potência menos 2 dentro, e aqui dentro um polinômio de grau 1. Então, deriva de fora. Vai ficar menos 2 cai, né? Multiplica o x menos y elevado a menos 3 e faz a derivada de dentro. Novamente, em relação a x, você tem 1. A derivada de dentro é 1. Comum. Aqui, né? Nos dois casos. Dá para melhorar? Dá. Melhorar bastante. Então, vamos reescrever aqui a derivada segunda da função em relação a x. Vai ficar menos x menos y elevado a menos 2. Então, esses 1's que multiplicam aqui não apitam nada. Aqui, ó. Tem uma coisa que talvez possa nos prejudicar, né? Esse sinal de menos tá aí. Tá aqui, ó. Só que ele tá multiplicando todo mundo, né? Então, deixa eu só aproveitar aqui para fazer um menos, colocar um colchete aqui assim, ó. É menos isso aí tudo. Tá? A derivada da primeira menos a derivada da segunda.
Vou negativar, né? Vou trocar o sinal de todo mundo da derivada da segunda. Então, esse primeiro termo aí, esse aqui, ó, vai ficar negativo. Vai ficar menos x menos y elevado a menos 2. E esse menos aqui, ó, com esse mais, vai ficar positivo, vai ficar negativo. Só que tem um menos aqui também multiplicando. Então, veja, menos com mais, menos, e com outro menos, fica mais. Então, no fim das contas, vai ficar positivo. Tá? Então, vamos escrever isso. Mais 2x que multiplica x menos y elevado a menos 3. Você vê que o cálculo ele acabou ali nessa linha aqui, né? O cálculo parou aí. Que é aplicar a regra da cadeia, a regra do produto. Aqui para baixo a gente está fazendo regra de sinais, e agora a gente vai começar com fatoração, esse tipo de coisa. Não sei se vocês conseguem ver, mas esses dois termos aqui são iguais, né? Dá para juntar os dois. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. Vamos ver se você concorda comigo. Menos 2 que multiplica x menos y menos 2. Então, na hora que eu juntei esses dois caras aqui, eu obtive esse aqui. Tá? Mais 2x x menos y elevado a menos 3. Ótimo. Dá para melhorar? Vocês conseguem ver, batendo o olho aí, dá para melhorar? Dá para fatorar mais um pouquinho? Vocês conhecem de álgebra aí? Tem fator comum? Tem fator comum, sim. O 2 aparece nos dois termos. Então, você tem um bloco aqui, uma coisa, mais outra coisa. Nos dois blocos aparece 2. Dá para fatorar o 2. E dá para fatorar o x menos y elevado a menos 2 também, que aparece nos dois lados. Você tem que lembrar, você é capaz de lembrar já, que x, qualquer coisa elevada ao cubo, né? É o quadrado vezes a primeira potência. Tá? Então dá para fatorar 2x menos y elevado a menos 2. Vamos fazer isso. Aí é álgebra, mas é importante. Então vai ficar 2x menos y elevado a menos 2, que multiplica, para reproduzir esse primeiro termo aqui, ó, eu tenho que pegar isso e multiplicar por quanto? Hein, moçada? Esse cara aqui vezes quanto que dá esse? Menos 1, né? Isso, menos 1. Menos 1. Menos 1. Mais, mesma coisa, esse cara aqui, ó, vezes quanto que dá esse aqui, o resultado. Mas tá faltando um x, né? Então tem que multiplicar por x. E essa potência aqui, tá menos 2, e na verdade eu quero menos 3. Então tem que pegar o mesmo termo, x menos y elevado a menos 1. Aí. Agora tá fatorando. Ah, dá para mexer mais? Bom, dá. Se quiser pegar esse expoente negativo e mandar ele para o denominador com expoente positivo, pode. A partir daí você já não tem mais grandes ganhos, mas se você quiser escrever, aí é opcional, tá? Então eu pararia já ali na linha de cima, mas se você quiser, você pode escrever como 2 que multiplica toda essa galera aqui, e só multiplica isso aí e dividir. Não tem ganho nenhum aqui, na verdade. X menos y ao quadrado. Tá? Eu pararia aqui sem problema nenhum. Mas é importante fatorar e saber fatorar, porque se é em termos de problema, né? Não muito prático, mas em termos de resolução, às vezes você tem um gabarito ou
uma questão de múltipla escolha e você tem que marcar a alternativa certa, às vezes o que aparece não é necessariamente a derivada que você faz a primeira vez aqui, não vai aparecer, às vezes não vai aparecer esse resultado lá. Pode aparecer mais fatorado, como esse que eu destaquei em verde, ou mesmo o de baixo, né? Então, fica aí a dica para vocês, tá? Então, trabalhar com álgebra é importante. De todo modo, tá aqui a questão toda, tá? Ele te dá uma função, deriva uma vez, e o resultado você deriva de novo, tá? Exercício 1, esse. Deu para acompanhar? Enquete no ar, essa é a pergunta. Exercício 1, tudo bem? Acompanhou? Sim ou não? Aproveitar para beber uma aguinha aqui. Bom, então, novamente, a questão, o cálculo mesmo, CFVV, para aqui, ó. Daí para baixo é álgebra, que é assunto que você conhece também e deve ter domínio. Bom, então, obrigado para quem respondeu. Vou encerrar aqui e compartilhar os resultados. Fala, Guilherme. Você quer digitar? Quer falar no microfone? Fechando aqui o compartilhamento e a gente já vai para mais um exercício. Tá? Tá. O Guilherme pediu para eu explicar a linha de cima da verde que resultou na verde. Então, ela bom, tá aqui, ó. A gente obteve isso. E eu comecei a limpar, né? Então, eu peguei esses dois caras aqui, ó. Aqui, ó. E transformei nisso. Foi só isso que eu fiz. Se não consegue ver com muita facilidade, substitui. Pensa que x menos y é, sei lá, z, né? Chama de z. Vai ficar menos z ao quadrado com menos z ao quadrado. O que é isso? 2 menos z ao quadrado. Menos 2z ao quadrado. Beleza aí? Menos 2z ao quadrado. Mas na verdade z é x menos y. Então aí você abre aqui, dá menos 2, x menos y. No caso aí o expoente é menos 2 também, né? Menos 2, menos 2, menos 2. Tudo bem, Guilherme? Então só fiz isso na linha de baixo, tá? Antes da verde. E aí dela para verde eu coloquei o termo em evidência, tá? Se for essa dúvida aqui, eu peguei o fator comum, tem esse termo aqui, telinho, tem ele aqui, uma parte desse expoente é menos 2, de modo que, se você aplicar distributivo aí no termo comum, né? Esse distributivo aqui, isso, vezes isso, dá isso. E vezes isso, dá isso. Bom, é isso aí. Então, deixa eu olhar aqui o chat. Então, o Furlanento, acabei de repetir. A parte do colchete foi o que eu acabei de fazer. Não sei se você pegou aí enquanto eu estava escrevendo. Mas é achar o termo em comum, né? Você vai ter que fazer o fator comum. Tem esse fator aqui no primeiro termo, tem ele no segundo termo. Esse menos 3 ainda mais é com menos 2, menos 1, né? Então, foi exatamente o que o que a gente busca na fatoração, né? Termos em comum em todas as parcelas aí. Joia, beleza, Furlaneto. Vamos prosseguir aqui, dá tempo de fazer mais um. Aqui, eu queria fazer um comentário com vocês, tá? Vocês vão receber o material, como sempre. E esse exercício 5, ele acabou saindo sem necessidade, porque é um exercício do conteúdo da semana passada, tá? Então vocês conseguem fazer de boa. Não vou fazer ele hoje, porque é derivado de primeira ordem. E só calcular e ver se é verdadeiro ou falso. Então, vou pular, tá? Vou fazer o sexto. De novo, o sexto é meio compridinho. Talvez a gente... Ele pede as 4 derivadas, né?
Pode ser que a gente gaste um tempinho aqui, mas está previsto. Então, só estou justificando 5. Os demais são de regra da cadeia. Acho que tem mais um só de derivada parcial, segunda ordem. Então, novamente, ele te deu uma função, tá? E pede para você calcular as 4 derivadas parciais de segunda ordem. As 4. Não tem como fazer nenhuma delas sem passar antes pelas derivadas parciais de primeira ordem. Então, vamos calcular em relação a x. Agora aqui, ó, aqui você vê claramente, né, que tem um produto, ó, uma função que depende de x e y que multiplica outra função que depende de x e y. Então aqui não tem como escapar da regra do produto, como eu escapei mais cedo, quando eu tinha as variáveis bem separadas. Agora não tem como. Então a gente vai derivar o primeiro termo em relação a x. Dá quanto? 2x mais 5, y derivado em relação a x dá 2. Tá? Derivada de 2x é 2, 5y em relação a x é 0. Derivada da primeira multiplica a segunda, mais mantém a primeira, vezes a derivada da segunda em relação a x. Derivada da exponencial é ela mesma, mas o expoente, né, a gente vê que é uma função de x e y, então, são compostas. A derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Qual que é a derivada de xy em relação a x? Quanto que dá? Derivada de xy em relação a x. Dá y, né? Isso, dá y. O y ele funciona como uma constante, né? Se fosse, sei lá, e elevado a 5x. Tá. Derivar em relação a x, dá e 5x, vezes a derivada de dentro, dá 5x em relação a x, dá 5, que é a constante. No caso aí o y está fazendo o papel da constante. Então, beleza, calculou a derivada parcial de primeira ordem em relação a x. Tem que fazer a mesma coisa para y. Derivada parcial de primeira ordem em relação a y, tá bom? O processo é semelhante, deriva a primeira em relação a y. Quanto é que dá? 2x mais 5y derivado em relação a y. 2x em relação a y é 0. 5y em relação a y é 5. Muito bem. Valeu, galera. Vezes a segunda, né? Mais, mantém a primeira. Multiplica pela derivada da segunda. Derivada exponencial é ela mesma. Vezes a derivada do argumento. O argumento aqui da exponencial em relação a y. Derivada de xy em relação a y dá quanto? Dá x agora, né? Isso. Em relação a y. O x é a minha constante. A derivada de y é 1x. Aí, agora você tem condição de calcular aí as derivadas parciais de segunda ordem. Então, o fxx, derivada segunda em relação a x, pega esse cara que já está derivado em relação a x e deriva em relação a x de novo. Tá? Então, primeiro termo, derivada em relação a x, duas vezes a exponencial. Derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada do argumento em relação a x. Já fizemos hoje da y. Mais toda essa galera aqui em relação a x. Tá? Facilitar um pouco a vida da gente, a gente pode pensar o seguinte, bom, é um produto, né, duplo, né, tem 3 termos aí. O que a gente pode pensar, para facilitar a nossa vida, esse cara aqui, ó, esse y, está multiplicando, ele pode passar para cá multiplicando, e a gente aplica a distributiva, 2yx, 2y ao quadrado. Que tal? Melhor, né? Vamos fazer isso? Porque aí na hora de derivar fica mais fácil. Então eu vou copiar toda essa galera aqui. Colar aqui. Então 2xy ou 2yx, tanto faz. 5y ao quadrado. Bom, pequenininha aqui, difícil. Pronto.
E aí fica mais fácil para derivar, porque só tem uma multiplicação daí, que é esse parênteses que multiplica a exponencial. Pegou todo mundo aqui. Aí. Pronto. Então esse aqui é o resultado da primeira. E na segunda vamos fazer a mesma coisa. Tá? Pegar esse x e passar ele multiplicando. Opa. Vou multiplicar. Não vai caber, né? Pronto. Passa o x multiplicando, fica x quadrado aqui e yx. Pronto. É mais prático para derivar depois. Então vamos lá. Vamos fazer essa derivada que a gente estava aqui. Fez a derivada da primeira, do primeiro termo. Agora vai derivar o segundo termo. Então a derivada da primeira vezes a segunda. Aqui uma multiplicação, né? Aplica a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda. A primeira, no caso, esse parênteses todo é a primeira função. Em relação a x, vai ficar o quê? Vocês conseguem ver aí? 2yx em relação a x vai dar 2y e 5y quadrado. Em relação a x é zero. É zero. Então vai ficar 2y que multiplica e elevado. Derivada da primeira vezes a segunda. Mas mantém a primeira. 5y quadrado. Multiplica pela derivada da segunda. É a própria exponencial. Vezes a derivada do expoente em relação a x. Então vai resultar y. Bom, é isso aí. Novamente, se você quiser, aí eu não vou ficar trabalhando com redução aqui, mas você poderia reduzir, claro, pegando esse y aí novamente, passando ele, multiplicando aqui, vai ficar y quadrado, y ao cubo, né? Então eu vou pular essa etapa para dar tempo de fazer tudo até o intervalo, mas, e além disso, você vê que todo mundo tem esse termo aqui, né? O 2 não tem ali, então vai ficar só, dá para você colocar em evidência, na verdade, a exponencial que multiplica y, todos têm. Esse termo aqui todo mundo tem. O 2 pode ficar de fora, mas não vou conseguir pegar não. Mas dá para ver que todo mundo tem exy vezes y, exy vezes y, dá para pôr em evidência, né? Eu não vou fazer isso agora, mas você pode fazer se quiser, tá? Eu vou calcular a outra derivada parcial. Então vou fazer o fx em relação a y agora. A gente vai pegar essa função aqui e derivar ela em relação a y. Bom, derivando ela em relação a y, a gente vai ter o quê? 2e de xy, que multiplica a derivada da potência, né, do expoente em relação a y, da x. A derivada desse termo aqui em relação a y. Mas, aqui a gente tem, novamente, então, o produto. Deriva aí o 2yx em relação a y, vai ficar 2x. Mais derivada de 5y quadrado. Esse em relação a y vai dar 10y. Então derivou esse cara aqui em relação a y, obtém 2x mais 10y. Vezes a segunda, né? Derivada da primeira vezes a segunda, mais mantém a primeira, 2yx ou 2xy, tanto faz, mais 5y quadrado, vezes a derivada da segunda, em relação a y. Exponencial ela mesma, vezes a derivada da potência, tá aí. Novamente, você pode procurar por similaridades, né? Todo mundo tem aqui a exponencial, em todos os termos aparece x, então, se você quiser, você pode fatorar. Tá? Elias, como saber quando dá zero? Você sabe quando dá zero quando você está derivando aqui, ó, por exemplo, esse termo aqui, ó. Você vai derivar em relação a y. Deriva o primeiro termo em relação a y. O x é uma constante. Então, 2x em relação a y é uma constante. Quando eu derivo, dá zero.
Agora, esse aqui em relação a y, não. 5y derivado em relação a y dá 5. É assim que a gente sabe que dá uma constante. Assim que a gente sabe que dá zero, quando ele se comporta como uma constante perante a derivada. Tá bom? Agora, fyx. Tudo bem, Elias? Agora a gente vai inverter. A gente vai pegar esse cara aqui e derivar ele em relação a x. Novamente, deriva esse termo em relação a x. Vai ficar 5 e elevado a xy. Tira esse. Que multiplica a derivada do expoente em relação a x da y. Derivada de xy em relação a y. Em relação a x, perdão. Da y. Estamos derivando em relação a x agora. Pego o fy aqui e deriva ele em relação a x. Derivei o primeiro termo, mais vou derivar o segundo termo em relação a x. Então, derivada disso aqui em relação a x, 2x² em relação a x, dá 4x, mais 5yx em relação a x, dá 5y. 5y é uma constante que multiplica x, na derivada, né? Vezes, então, derivei a primeira, vezes a segunda, mais, isso aqui lembra que é uma regra do produto. Então, deriva a primeira, mantém a segunda, mais, mantém a primeira, 2x² mais 5y x, ou 5xy, tanto faz, vezes a derivada da segunda, que é ela mesma, que é exponencial, vezes a derivada do expoente em relação a x, da y. 1. E encerrou a derivada parcial yx. Quer dizer, novamente, né, você pode fatorar esse cara aqui que tem todos os termos, pode procurar mais alguém que tenha, que não tenha, etc. e tal. Mas na prática é isso que a gente vai ter. Tá? E aí a última é a fy. Então você vai pegar a fy aqui e derivar novamente em relação a y. Então, você pega esse cara aí e deriva em relação a y. Então, 5 exy é 5 exy vezes derivada do expoente em relação a y da x. Bom? Mais a derivada da segunda. E a segunda aqui a gente tem um produto. Novamente, aplica a regra do produto. Em relação a y agora. Aqui, 2x² em relação a y é 0. 5yx vai dar 5x. Então, em relação a y, 5yx dá 5x. Que multiplica a segunda, mais, regra do produto, né? Mantém a primeira. 2x² mais 5yx ou 5xy, tanto faz, vezes a derivada da segunda, que é a própria exponencial, vezes derivada de xy em relação a y, tá? X. Então aí as 4 derivadas parciais de segunda ordem solicitadas pelo problema, tá? Um detalhe que é interessante, que a gente pode fazer, vocês podem fazer no intervalo, ou quando quiser, é verificar que uma vez que essa função é contínua, né, cosseno aí que a gente tinha, né, originalmente, cadê a função? Não tem cosseno nessa. Mas se tem um polinômio de primeira ordem, multiplicando a exponencial, função contínua, você vai verificar que, se você abrir, né, esses dois termos aqui do meio,
você vai encontrar resultados iguais. Tá? Tem que abrir. Como assim abrir? Aplicar a distributiva, por exemplo, ó, aqui, aqui. Aplica a distributiva aqui, aqui. Depois você aplica a distributiva aqui, aqui. Aplica a distributiva aqui, aqui. E você vai verificar que todos os termos são equivalentes, né? É igual. O que tem na de cima, na roxa, tem na de baixo, na rosa. Então fica uma sugestão pro intervalo aí, para quem quiser fazer, tá bom? Então eu vou encerrar por aqui o primeiro horário. Tá na hora também, né? Já deu aqui 8h25. Tá dando agora 8h25, vai virar agora. Então essa é a ideia de funções, ou melhor, derivadas parciais de segunda ordem, tá? A ideia é prática. Dependendo do tipo de função, você vê que dá bastante álgebra, né? Mas a ideia de diferenciação e tal mantém-se. Você só tem que ficar atento para o fato de eu estou derivando em relação a x, então y, esqueço, é uma constante aditiva ou uma constante multiplicativa, dependendo de como é que ele estiver na fórmula ali na expressão. Tá? E o contrário também. Bom, então, por enquanto é isso.